Graças a Deus. Amém? O culto desta noite, a palavra desta noite, ela tem um tema, um título, que é: em quem você confia? E essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria de estender para todos vocês. Em quem você confia? A confiança ela é um dos maiores pilares sobre os quais as pessoas constroem as suas vidas. Nos dias atuais, nós vemos uma sociedade que tem colocado a sua confiança na mão de homens, nas mãos de bens materiais, ou até mesmo em políticos. A sociedade atual ela tem confiado muito mais nos homens, em bens materiais, do que em Deus. No entanto, a Bíblia ela apresenta uma visão muito clara sobre a verdadeira segurança. E essa verdadeira segurança nós só podemos encontrar em uma pessoa: em Deus, em Jesus Cristo. O profeta Jeremias, no livro que nós vamos ler na noite de hoje, ele aborda esse assunto a respeito de confiança com muita profundidade. Ele vai fazer um contraste entre a nossa confiança em homens e a confiança em Deus. E esse texto ele vai nos oferecer uma reflexão sobre as consequências de ambos os caminhos. E ele vai nos convidar a fazer uma análise, refletir sobre a verdadeira natureza da nossa fé. O texto que nós vamos ler encontra-se em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Estaremos lendo a partir do verso 5 até o verso 10. Jeremias 17, do verso 5 até o verso 10. A versão que eu vou ler é a versão Almeida, revista e atualizada, talvez ela seja um pouco diferente da que está aqui na tela. Mas diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o vento. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada à beira das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que não receia quando chegar o calor, e as suas folhas permanecem verdes. E no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso
é o coração. Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o reconhecerá? Eu, porém, o Senhor, esquadrinho o coração, examino os rins, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Até aqui apenas. Bem, todo esse texto apresentado, essa reflexão apresentada por Jeremias, ele nos traz uma pergunta. Esse texto, ele nos apresenta um questionamento, da qual nós iremos tentar responder ao longo de toda a administração. E a pergunta que esse texto nos traz é: quais são as implicações de se confiar no homem ao invés de confiar em Deus? Então, durante toda essa administração, nós vamos tentar chegar a uma conclusão, expor uma resposta para essa pergunta. Quais as implicações de se confiar no homem ao invés de se confiar em Deus? Então, essa é a pergunta que nos desafia de maneira direta e urgente. Jeremias, ele não nos deixa margem de dúvida para traçar um contraste forte e inexplicável. Confiar no homem leva à maldição. Confiar em Deus nos conduz à bênção. Agora nós vamos olhar de perto para as marcas e os destinos de cada uma dessas escolhas. A primeira escolha que o profeta Jeremias nos apresenta é a maldição de confiar no homem. Nós vamos ver isso lá no verso 5 e 6, nesse texto que nós acabamos de ler, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Confiar no homem, então, significa colocar as nossas expectativas, a nossa segurança e a nossa vida em instituições ou até mesmo no nosso próprio braço, ao invés de se confiar em Deus. E isso revela um coração desviado, não apenas distraído, mas afastado da fonte da vida. A consequência espiritual disso é grave, porque ela nos conduz à esterilidade, ao isolamento e à incapacidade de reconhecer a ação de Deus, mesmo quando ela chega. Nós estamos vivendo um fenômeno na política brasileira que talvez há muitos anos, ou quem sabe nunca, se viu na história do nosso país. Pessoas que depositaram muito a sua confiança em um homem, achando que esse homem poderia ser o Salvador, que esse homem ele poderia ser a solução para todos os nossos problemas. E as pessoas passaram então 4 anos depositando toda a sua esperança nesse homem, que faria um país melhor, que nos daria um Brasil melhor. E sabe o que aconteceu? Esses 4 anos passaram, nós continuamos. Ele não foi a salvação para o Brasil. Da mesma forma que o governo atual também não é. Mas qual é o problema? Esse texto que nós estamos lendo
ele fala que quando você fixa demais os seus olhos no homem, e que você deposita a sua confiança no homem, você esquece de confiar em Deus. Esse texto ele fala que quando você fixa os seus olhos no homem, você fica cego ao ponto de não conseguir enxergar quanto é a bênção de Deus chegando na sua vida. Porque você está esperando da mão do homem. E a grande realidade é que a cura para o Brasil não está na mão de um homem, mas sim nas mãos de Jesus Cristo. O Brasil ele só tem uma cura, só tem uma salvação, e essa salvação está em Jesus e não em políticos. Então, enquanto eu focar a minha vida pensando em homens, acreditando ou confiando que um homem vai fazer da nossa cidade melhor, vai fazer do nosso estado melhor, vai fazer do nosso país melhor, a gente vai ficar se iludindo com isso e nós não vamos ser abençoados, porque nós estamos prestando atenção ou estamos esperando a bênção de um homem. E não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que a gente confie nele. O que o texto fala? Maldito o homem que confia no homem, que deposita a sua esperança na força do seu braço, na carne. A imagem, quando esse texto, lá no versículo 6, quando ele fala da imagem de um arbusto solitário no deserto, essa expressão ela representa alguém que está espiritualmente seco, que fica ali à margem da presença de Deus em uma terra onde nada cresce. Não há fruto, não há esperança, nem há direção. Se nós fôssemos olhar na atual situação, se nós estivéssemos olhando para a situação política atual, é exatamente dessa forma que nós estaríamos. Sem esperança, sem direção, numa terra onde não dá fruto, é assim que nós estaríamos. Então, essa pessoa ela pode até ter uma certa aparência de força, mas por dentro ela está vazia, porque ela não pode nos oferecer nada. No Salmo de número 146, no verso 3, ele fala para nós o seguinte: não confie em príncipes, nem em meros mortais, que são incapazes de salvar. O que o texto está dizendo? Homem nenhum pode trazer a salvação, homem nenhum pode salvar a sua vida. Provérbios 28, no verso 26, ele fala assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria estará salvo. Sabe o que é andar segundo a sabedoria? É você andar segundo a palavra de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. Isaías 31, no verso 1, fala assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então o que ele está falando? Ai daquele que desce para pedir ajuda aos homens, aos políticos, mas eles não vão para a igreja pedir a ajuda do Santo de Israel, que é Jesus. Quantas pessoas nós não vimos em tempos atrás, épocas de manifestações, que as pessoas deixavam de vir à igreja cultuar a Deus para ficar na frente de fortes? Quem é que tinha mais importância? E isso não quer dizer que a gente esteja aqui pregando direita ou esquerda, não é esse o objetivo, mas sim apresentar aquilo que a
a nossa confiança em homens. Se o político A, se o político B, se ele é de direita, se ele é de esquerda, não interessa. Para nós, o que interessa é aquele que vem do alto. Eu não tenho que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu tenho que olhar para o alto. Porque se eu estiver com o meu foco, com a minha atenção voltada para o alto, o político pode ser bom, pode ser ruim, quem organiza a minha vida, quem dá a direção para a minha vida é Deus. Não é político nenhum, não é o homem. Confiar no homem é caminhar na direção oposta de Deus, se tornando vulneravelmente seco e espiritualmente cego, porque você deixa de enxergar as coisas. Você foca numa coisa. E quando você olha demais para baixo, você esquece de olhar para cima. Nos versículos 7 e 8 desse texto de Jeremias, ele fala também a respeito de você confiar em Deus. Exatamente é o contrário da primeira parte. Nos versículos 7 e 8, ele fala assim: bendito é o homem cuja sua confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Em contraste, então, com os primeiros versículos que nós lemos, aquele que confia no Senhor, ele é comparado com uma árvore plantada junto a um ribeiro. Sabe o que é uma árvore plantada junto a um ribeiro? Significa que as suas raízes, elas vão estar sempre hidratadas, porque a raiz da árvore, normalmente ela se expande e ela vai procurando água. E quando você planta uma árvore na beira do rio, na beira do ribeiro, isso significa que aquela árvore sempre vai estar hidratada. Então o texto fala que aquele que confia no Senhor é comparado com uma árvore plantada junto ao ribeiro, e as suas raízes se aprofundam em Deus, que é a fonte inesgotável de água. Por isso, não se abalam quando vem o calor ou quando vem a seca, e mesmo em tempos difíceis, permanece verde, vivo e frutífero. Ou seja, se você deposita a tua confiança, se você depositar a tua esperança em Deus, pode vir crise, pode vir o que for, você não vai ser abalado, porque a sua confiança está em Deus e não no homem. Essa metáfora, ela destaca a estabilidade, a resiliência e a prosperidade espiritual daqueles que confiam em Deus. A vida de quem confia em Deus não depende de circunstâncias, não depende da alta da bolsa, da queda da bolsa, mas sim da pessoa da qual não cessa de dar frutos, que é Deus. Salmo 1, dos versos 1 a 3, ele fala que aquele que o seu prazer está na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Salmos falando a mesma coisa. Isaías 26, verso 3 e 4 fala assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme e que em ti confia. Provérbios 3, versos 5 e 6 fala assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Existem pessoas que se julgam ser tão estudiosas, tão letradas, tão conhecedoras, que ela acha: não, as minhas coisas eu sei administrar, eu sei organizar. E quantas pessoas vocês já viram, homens que eram donos de banco e que um dia
quebraram. Quantos bancos nós não vimos no Brasil que quebrou? Quantas lojas, magazines nós vimos no Brasil que quebraram? Lojas grandes. Onde está a Mesbla hoje em dia? Onde está o Mapping hoje em dia? Você fala esses nomes e tem pessoas que não sabem nem o que é isso. O que foi a Mesbla, o que foi o Mapping? Empresas que eram gigantes. E é claro, romperam. Ao aprofundarmos a nossa pergunta sobre as implicações de se confiar no homem, ao invés de se confiar em Deus, o versículo a seguir, ele fala sobre a raiz do problema, que é o coração humano. Confiar em si mesmo é perigoso, justamente por causa do coração. O coração que é a nossa fonte de desejos e decisões. A Bíblia fala que ele é enganoso e corrompido. Só Deus pode discerni-lo plenamente. O segundo tópico da nossa ministração nessa noite é a realidade do coração humano diante de Deus. O perigo de seguir um coração enganoso. No versículo 9 desse texto de Jeremias que nós estamos lendo, ele vai falar o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha só. Esse texto de Jeremias, ele traz um grande alerta. O coração humano, ele não é confiável por natureza. Qual é a advertência aqui? Não confie no seu coração. Não faça as coisas conforme o seu coração está mandando ou falando. Porque ele é corajoso, ele é enganoso, ele é instável e inclinável ao pecado. Muitas vezes o coração ele convence a pessoa de que ela está certa, mesmo quando ela está se afastando da vontade de Deus. Olha só. Quantas pessoas aqui já ouviram a expressão: eu vou para a igreja, mas não tem problema não eu de vez em quando tomar uma cervejinha. Eu estou indo para a igreja, mas não tem problema não eu dar e dançar uma música do mundo. Quem está falando isso para ela? É aquilo que ele está sentindo. Só que, não, mas meu coração não fala isso não. Meu coração fala que quando eu tiver vontade, eu vou na igreja. Quando eu não tiver, eu vou ficar em casa. Não tem problema nenhum eu ficar em casa. Esse é o coração nos fala. Olha só o que diz Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que ao homem parece direito, parece certo, mas o fim dele conduz à morte. A confiança excessiva nos sentimentos, nas emoções e desejos, pode levar o ser humano a tomar decisões destrutivas, justificando atitudes com base na sua sinceridade, quando na verdade está sendo guiado por um coração corrompido. É isso que a Bíblia, exatamente por isso que a Bíblia, ela nunca manda você seguir o seu coração. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala assim: olha, siga o seu coração. Não tem. Mas a Bíblia fala para você guardar o seu coração. Provérbios 4, 23.
A Bíblia fala assim: você precisa renovar a sua mente. Romanos 12, 2. E aqui eu quero apresentar uma ilustração. Imagine um homem perdido no meio de uma floresta. O homem está lá perdido no meio da selva, se perdeu. E esse homem, ele encontra uma bússola. Porém, a bússola desse homem, ela é velha. Ela está funcionando, mas ela está muito velha. E pelo fato de ela estar muito velha, a tinta que mostrava as direções se apagou. Mas era o que o homem tinha para poder norteá-lo naquele momento. E aí o que ele faz? Aquele homem, ele pega esta bússola e ele começa a seguir, achando que ele estava caminhando na direção norte. E ele passa dias andando na direção norte. Só que, horas depois, dias depois de caminhar tanto e não achar uma saída, esse homem, ele descobre que na realidade o ponteiro daquela bússola estava com defeito e a direção estava invertida. Durante todo o tempo ele achou que ele estava caminhando pela direção correta. Só que na verdade ele estava a cada dia mais se afastando mais e mais do caminho certo. O coração humano, ele é como uma bússola quebrada. Ele pode nos dar uma falsa sensação de direção. Mas se ele não estiver calibrado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, ele só vai nos levar para cada vez mais longe da verdade. Só Deus conhece o coração plenamente e pode restaurá-lo. Avançando um pouco mais dentro da nossa questão sobre as implicações de confiar no homem ao invés de se confiar em Deus, nós entendemos que o coração humano ele é enganoso e é por isso que não se pode ser confiado. Agora, o Senhor nos lembra que Ele é o único que pode sondar o coração e retribuir de acordo com a verdade. Ele conhece cada intenção e ação. A sua justiça, ela é perfeita, justa e imparcial. E caminhamos assim, então, para o terceiro tópico da nossa ministração. A justiça de Deus ao sondar e retribuir. Versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um conforme os seus caminhos, conforme o fruto das suas ações. Deus, Ele é o único que conhece perfeitamente o coração humano. E Ele faz isso não apenas para nos avaliar, mas para retribuir de acordo com as nossas ações. A justiça divina, ela não se baseia em aparências externas ou nas justificativas humanas, mas sim na sinceridade e na veracidade do coração e dos pensamentos. Em Samuel, em 1 Samuel, no verso 16, capítulo 16, verso 7, ele fala assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, o Senhor, Ele olha para o seu coração. No versículo 10 desse texto, ele destaca sobre a natureza de Deus como um justo juiz. Ele não se engana como nós, olhando apenas para o exterior. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Lucas a respeito de política,
E eu falei para ele uma coisa, e isso é muito verdade, que a política no nosso país, infelizmente, ela é como um filme de suspense. Existem filmes de suspense que você passa a metade inteira do filme achando que a pessoa que tinha sido apontada como o vilão da história realmente era o vilão. E aí, quando chega nos faltando 20 minutos para terminar o filme, a história inverte e aí você descobre que aquele que até então parecia ser o vilão, na realidade não era. E que o outro que parecia ser bonzinho, esse sim era o vilão. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouco para pensar nessas coisas. Nem tudo aquilo que nós estamos vendo realmente é. Existem coisas por trás das ações do ser humano que somente Deus vai conseguir entender. Nós assistimos um filme essa semana, da qual um advogado famoso ele morre e ele deixa uma herança, uma grande parte da sua herança para um dos filhos, e aí ele pega outra parte da herança e deixa para a esposa, aí o que sobra ele deixa para uma entidade, para um sindicato, e para a filha ele deixa apenas 1% da sua fortuna toda. E ele entrega, o advogado que leu o testamento entrega para ela um envelope e um pendrive. E aí nesse pendrive ele fazia um vídeo, e nesse vídeo ele dava o endereço para ela de um bunker que ele possuía em uma casa dele, e uma chave, que era a chave desse bunker. E ela entra nesse bunker. Quando ela entra nesse bunker, ela descobre um homem acorrentado, que estava lá preso há anos. E o pai dela estava mantendo desse jeito. E nós passamos mais da metade do filme com pena do homem que estava acorrentado, injustiçado pelo pai da menina. Até que no final do filme ela resolve soltar a pessoa, dar um dinheiro indenizando todo o mal que o pai dela havia feito por ele e liberta ele. E aí ela leva ele até um hangar onde a família dela tinha um avião, coloca ele no avião junto com o advogado dela, dá um passaporte falso para ele e manda esse homem sumir no país. Ela sai de lá e volta para o bunker para poder queimar todas as coisas, todas as provas que provavam que esse homem esteve ali preso durante tantos anos. E quando ela começa a recolher todas as coisas, ela descobre uma ampola de veneno e uma seringa embaixo do colchão dele. Esse homem foi o homem que matou o pai dela, ele conseguiu envenenar o pai dela. E aí, quando ela descobre isso, ela corre até o aeroporto. Quando ela chega lá no hangar do avião, o piloto estava morto, o advogado dela estava morto e o homem tinha desaparecido. E ela corre para sua casa e quando chega lá, o homem tinha pego a sua mãe sequestrada e levado de volta para esse banco. Encerrando o contexto da história, esse homem ele foi funcionário do pai dessa menina e há muitos anos atrás esse homem ele violentou a mãe dessa menina e essa menina era filha desse homem. Então o filme ele dá uma rodada de 360 graus. E o homem que até então a gente estava sentindo dó dele, no final a gente vê que na realidade esse homem não era bonzinho do jeito que a gente imagina. Ele não era injustiçado. Havia um porquê daquele homem estar lá, acorrentado há tantos anos, preso à miséria. E muitas vezes a gente comete esses erros na nossa vida. Quando a gente deposita a nossa fé, a nossa esperança em um homem, isso pode acontecer. Porque nós olhamos aquilo que está no exterior. E a Bíblia fala que somente Deus, Ele olha para o coração do ser humano.
Então aqui no versículo 10 ele destaca a natureza de Deus como sendo esse juiz, esse justo juiz, que conhece as motivações mais profundas do ser humano. E de acordo com isso, ele também retribui para o homem, seja para a bênção ou seja para a maldição, conforme o fruto das nossas escolhas. Hebreus, no capítulo 4, verso 13, fala assim: nada em toda a criação está oculta dos olhos de Deus. Tudo está nu e exposto diante dele, em que havemos de prestar contas. Deus, em sua justiça, ele revela e recompensa de acordo com o que realmente nós somos diante dele, e não conforme as máscaras que nós podemos nos mostrar para outras pessoas. Caminhando para a conclusão dessa ministração dessa noite, Deuteronômio 30, verso 19, ele fala assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Jeremias 17, versos 5 ao verso 10, não é apenas uma denúncia contra a nossa alta confiança, mas sim um retrato do coração humano. É um convite a uma reflexão na nossa decisão espiritual, diante da pergunta que nos trouxe até aqui: quais as implicações de se confiar no homem ao invés de confiar em Deus? A resposta é clara, direta e atual. Confiar no homem, seja em si mesmo, nos outros ou nas coisas do mundo, é escolher o caminho de desvio e de frustração. É andar longe das fontes da vida, mesmo que extremamente isso pareça tudo bem. É viver como um arbusto em terra salgada, solitário, seco e sem frutos. Por um outro lado, confiar plenamente no Senhor é o caminho da bênção. É ter raízes firmadas em águas vivas. É resistir ao calor da crise. É continuar verde, mesmo em tempos de seca. É frutificar em meio ao deserto. É ser sondado por Deus e encontrar não a condenação, mas a direção, a graça e a restauração. Essa é a grande verdade espiritual. Confiar no homem leva ao afastamento de Deus e à esterilidade espiritual. Confiar em Deus gera bênçãos, firmeza e uma vida frutífera. Mas essa confiança verdadeira não é algo que nós produzimos sozinhos. Ela é resultado da ação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos convence, que nos guia, que nos transforma. Por isso, o nosso chamado para hoje é para que nós possamos abrir mão da nossa autossuficiência e deixemos que o Espírito Santo nos conduza a um novo estilo de vida, de dependência, de fé e de obediência a Deus. Talvez você tenha vivido confiado mais na força do seu braço até hoje, nos seus próprios recursos, ou em pessoas que não puderam te corresponder. Hoje, o Senhor te chama para realinhar a sua confiança. Ele quer fazer de você uma árvore junto a ribeiro, viva, estável, cheia de frutos. Nessa noite eu quero pedir que você faça uma oração ao Espírito Santo de Deus.
Fique de pé, feche os seus olhos. Ore comigo esta oração. Você que está em casa, está nos acompanhando pela internet, está assistindo essa ministração, ou que ainda vai assistir essa ministração, eu gostaria de pedir que você também, aí na sua casa, você ficasse de pé, você se levantasse e que você pudesse orar junto conosco com essa oração, que diz assim: Senhor, sonda o meu coração, tira de mim toda a confiança falsa e planta em mim uma fé firme no Senhor. Eu quero poder viver uma vida frutífera, mesmo em tempos difíceis. Espírito Santo, me guie neste caminho de entrega e de confiança, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém?